Oi pessoal, tudo bom? Hoje nós vamos falar sobre canetas, pelo menos os tipos que eu tenho aqui, que eu uso, tanto para scrapbook como para ornamentar a minha agenda. Então, nós vamos falar um pouquinho delas, né, de como é a escrita, se eu gosto, se eu não gosto, e os tipos, os tamanhos da ponta. E aí eu vou mostrar um por um, certo? Então, vamos lá. Aqui a gente vai começar com essas três, que são da marca Uniball, signo 207. E eu tenho as cores preta, eu tenho azul, preta e vermelha, né? E assim que elas ficam escritas no papel branco, certo? Bom, a ponta delas é basicamente essa. Você pode ver que não é muito fina, não é uma ponta fina, mas também não é uma ponta muito grossa. Ela não tem a descrição do tamanho dessa ponta na embalagem. Às vezes vem dizendo que é médio, que é grande ou que é pequena, mas não diz se a ponta é fina, se a ponta é larga, mas não fala exatamente se é 0.7, se é 0.5, algumas canetas falam e outras têm outro tipo de medida, né? Bom, continuando, a gente tem as queridinhas, são minhas queridinhas, né? Que são as Jelly Roll, e essas são a Jelly Roll Gold, que é da marca Sakura. Tá aqui as bonitinhas, e essas são as cores que eu tenho aqui, mais a branca, que é a que tá escrita aqui no papel verde. Então eu vou mostrar aqui um pouquinho para vocês verem como ela brilha. Elas são canetas de gel, certo? Então, quando você escreve, ela tem uma tinta bem espessa. Então, quando você for escrever, tem que tomar muito cuidado, porque às vezes acaba um finalzinho da tinta de uma palavra, de uma letra, acaba seguindo a sua outra letra e acaba ficando um pouquinho muita tinta. Quando você escreve, fica muita tinta. E aí acaba, se você não tomar cuidado, você pode, digamos assim, contaminar a sua outra palavra, né? Mas o bom dela, ela é espessa e tudo mais, só que o bom dela é que ela seca muito rápido. Então, ao mesmo tempo que ela é espessa e que você tem que tomar um certo cuidado, ela também seca muito rápido. Então, você escreveu, demora acho que nem um minuto, ela já tá seca, o papel já absorveu, então não tem problema nenhum. Continuando, agora nós vamos para o mesmo estilo, são canetas de gel também, é no mesmo estilo da Jelly Roll, mas elas são mais baratinhas. A Jelly Roll, esse conjuntinho, tirando a branca, esse conjuntinho tá na base dos $10, foi o que eu paguei. E só a branca eu paguei $3 e pouquinho, certo? Mas vem de conjuntinhos também, e a branca também vem com um conjunto de outras cores. Essas canetas aqui eu já paguei $1 cada, então elas são mais baratinhas, né? E na hora, a ponta delas também é uma ponta idêntica da Jelly Roll, certo? Tem algumas diferenças na escrita, claro, e até mesmo vocês podem perceber que aqui é mais espesso, ó como ela brilha, diferente dessa. Então, a qualidade da Jelly Roll, claro que é maior, né, que é muito melhor, e ela escreve um pouquinho mais fino, ela não escreve tão... acho que é por causa da tinta, porque a ponta é praticamente a mesma, mas por causa da tinta, ela dá uma encorpada no que você escreve a Jelly Roll em relação a Studio G.
Ela tem quase as mesmas cores, né? E eu posso dizer que a azul é que escreve melhor. E ela tem uma escrita um pouquinho mais, como é que eu vou dizer, travada. Quando você vai escrever, ela não desliza tão bem, a Jelly Roll desliza super bem. Você vai escrevendo e ela vai indo, vai seguindo toda a tendência da sua mão. E a Studio G, ela escreve bem, escreve legal, mas ela vai travando um pouquinho, como se fosse uma caneta porosa, né? Então, é uma diferença. Pra mim, não muda muito, assim, eu não acho tão ruim, porque eu uso mais essas canetas, não é tanto pra escrever no dia a dia, mas eu uso mais pra fazer alguma decoração, ou na minha agenda, ou nos meus trabalhos de scrapbook. Então pra mim não faz tanta diferença, mas pra quem gosta mesmo de escrever, então eu aconselho a Jelly Roll em relação à Studio G, certo? A Uniball, ela também desliza super bem, eu gosto muito de escrever com ela. O problema da Uniball é que ela demora muito para secar. Então, às vezes você escreve, se você estiver muito apressado, você escreve rapidinho e fecha a sua agenda, então pode ter certeza que vai borrar. Então tem que esperar um pouco para poder secar essa tinta, né? Bom, continuando, a gente tem essa Energel, que é da Pentel, e eu super adoro e amo. Tem outras cores que eu ainda não adquiri, tem verde, tem rosa, acho que tem azul também. Eu adquiri essa primeiro, que é uma cor que eu gosto muito, e eu não tenho caneta nenhuma com essa cor e com essa ponta, porque a ponta dela é 0.7 e é no formato agulha. É uma caneta que aqui eu até coloquei aqui, e é uma caneta que eu adoro escrever com ela. Na verdade, é a caneta que eu mais uso pra tudo, pra escrever alguma anotação, pra escrever na agenda, pra escrever uma carta, o que seja. É a caneta que eu uso, porque ela escreve super bem, ela desliza, ela é de gel e ela também seca super rápido. E não tenho problema nenhum com ela, então eu adoro a ponta dela. Então é uma caneta que eu uso sempre. Bom, continuando, a gente tem as famosinhas, as Sharpies, né? Essa aqui, ela é uma edição Gold Metallic e é a que eu escrevi aqui. Gosto bastante dela, principalmente para os meus trabalhos de scrapbook. Ela é ótima, ela dá uma beleza, um acabamento para os meus trabalhos muito bom, né? Para escrever em agenda, escrever mesmo, ela não é aconselhável. Pelo menos eu não acho, porque a ponta dela é grossa, já é uma ponta mais grossa. Então ela é mais utilizada, você pode utilizar mais para fazer algum detalhe na sua agenda que você queira decorar. Então ela é usada mais para isso. Tem outras cores, tem várias cores, eu inclusive tenho várias cores também. E tem essa linha metálica que tem essa cor, tem gold, também tem prata e tem um outro tipo de dourado. E são bem bonitas, adoro para fazer meus trabalhos. E nós temos essas Sharpies, que são as de ponta, eles chamam Ultra Fine Point. E aí é bem fininha, super fininha, certo? Pra você que gosta de escrever, ela é uma caneta porosa, então não vai ser igual a uma caneta de gel que vai deslizar bem. Então você já vai ter aquela travadinha normal de uma caneta porosa, mas pra quem gosta de ponta fina e quem gosta de porosa vai adorar. E outra, ela não espalha, dependendo do papel, pelo menos se você for utilizar em papel para scrapbook, como uma cardstock, um papel cartão, por exemplo, quando você colocar a tinta, ela vai espalhar um pouquinho. Então, mas se você utilizar em papel normal, ela não espalha, né? Então, para scrapbook, dependendo do trabalho que eu vou fazer, ela já não é aconselhável para mim, para trabalho de scrapbook, mas ela escreve muito bem para você usar na sua agenda, no dia a dia, ela funciona muito bem. Bom,
passando desse processo, eu ainda tenho mais canetas para mostrar, mas dessas aqui, dessa primeira parte, o que eu posso mostrar é atrás, que eu acho que também é muito importante para você saber se passa ou não pela folha. Essa folha é uma folha fina, certo? Então se você utiliza uma folha mais grossa, que é essa folha mais ou menos a espessura de uma A4, né? E se você for utilizar esse tipo de folha, principalmente aquelas que vêm com a sua agenda, quando você compra a sua agenda, que vem com a sua agenda, então você já tem que ficar com o pé atrás, porque você vai utilizar os dois lados. E aí se você escreve de um lado e aparece do outro, então pra você a caneta já não é interessante, já não é importante. As canetas que eu testei, que eu mostrei agora, a Sharp passou, e eu quero puxar um detalhezinho, é que a Sharp de ponta fina, ela passa mesmo. A Sharp de ponta grossa, ela não passou, mas eu acho que isso depende muito da cor, porque se você for utilizar outra cor, acho que a Sharp de ponta grossa já vai passar um pouquinho também. E dependendo da intensidade que você escrever. Mas a Sharp de ponta fina sempre passa. Bom, a Gelly Roll também não passa nesse teste, porque como a tinta é espessa, então, e absorve muito rápido, então acaba passando para outra página, né? Então se você quer... Acho que para fazer detalhe fica bonitinho, fica tranquilo, mas se você quer escrever direto com ela, eu acho que ela não é muito indicada se você utilizar uma folha fina. Todas as outras canetas passam no teste, vocês podem ver que não passa pro outro lado, assim, você consegue ver, mas não é uma coisa assim que vá te incomodar na hora de você escrever do outro lado da folha. Bom, por fim a gente tem essa marca de caneta, que é Staedtler. Não tenho certeza de como que pronuncia esse nome, mas é uma caneta são canetas com 0,3 milímetros e elas são bem finas, só que fazendo uma comparação com a Sharp, que também tem ponta fina, sinceramente, eu acredito que a Sharp também é 0,3. Então, mas a diferença entre as duas, apesar de terem a mesma ponta, pelo menos pra mim, né, é que a escrita dela é muito gostosa, é muito tranquilo de escrever, é melhor, ela trava um pouquinho também porque é uma caneta porosa, mas ela trava menos do que a Sharp, né, ela não espalha e ela não dá pra ver atrás de jeito nenhum. Então, se você usa um papel fino, você pode usar ela tranquilamente. E depois dessas duas, depois de apresentar essa marca, então, nós viemos com essas coloridinhas que eu comprei nessas lojas de $1 e ela não tem marca. Elas não têm marca e então eu só coloquei sem marca e as 4 custaram $1. Então a gente não pode esperar assim uma qualidade maravilhosa delas. Elas escrevem bem, mas quando você escreve com ela, parece que você está escrevendo com um lápis, porque ela tem muito atrito com o papel. E parece que a tinta, apesar de escrever direitinho, de não falhar na tinta, ainda assim ela tem um problema que ela fica travando no papel e parece que não tem tinta suficiente para você escrever. Então trava bastante, ela não passa também, não tem nenhum problema com passar, fica bem tranquilo, mas ela não é tão boa de escrever, ela não é confortável de escrever como são as outras que eu mostrei, certo? Bom, então é isso, pessoal. Fica aqui o meu review sobre as minhas canetas, as que eu tenho. Pretendo adquirir mais em breve. E conforme eu for adquirindo canetas de diferentes marcas, eu venho aqui e faço
mais um review mostrando como é que elas escrevem, se são boas de escrever ou não, se vale a pena ou não, certo? E aí vocês podem escolher qual caneta vocês querem, certo? Espero que tenham gostado do vídeo e que vocês possam utilizar as canetas que vocês quiserem nas agendas de vocês ou nos trabalhos scrapbook e que possam auxiliar o máximo possível. Tchau!